um videozinho extra que eu quero passar para vocês, até mesmo para vocês terem um escopo do que nós vamos apresentar para vocês no ano de 2020 a nível de conteúdo, tá? Então se inscreva no nosso canal, mantenha a espada afiada, vamos combater o bom combate juntos, e juntos nós seremos mais do que vencedores. É isso que eu desejo para mim, para minha família, e desejo a cada um de vocês, que é a extensão dessa família, né? Estou gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro de 2019, eu espero conseguir colocá-lo no ar nesse dia, se assim for possível. Então aproveito o ensejo, desejo a todos vocês uma excelente virada de ano, um ano cheio de conquistas, cheio de desafios e com mais presença de Deus na sua vida, tá bom? Então vou aproveitar citar para vocês algumas notícias urgentes que faz parte do nosso plantão do MGL, né? Nos vídeos que nós vamos apresentar no ano que vem, aqueles que eu já tenho alguns eu estou com a pauta pronta, outros eu tenho que trabalhar na pauta ainda, mas eu já tenho a direção de Deus dos temas, tá bom? Que são os mais pertinentes, o que mais perguntam pra gente. Então vídeos certamente mudarão a sua história, a sua forma de pensar e de agir. Eles vão trazer para você novas estratégias de combate, conhecimento, renovo. Vídeos de conhecimento é fundamental, porque conhecimento é poder. Te darão também estratégias para você lidar com as adversidades que estão por vir. Esclarecimento e ensino, que é o papel fundamental para que você seja mais que vencedor. Precisa ter esclarecimento das coisas, precisa ser um bom observador. Não seja como os que dormem, né? E ensino, né? Nós vamos abarcar temas pouco divulgados, pouquíssimo divulgados, mas vamos a fundo, tá bom? Tudo que eu souber eu vou partilhar com vocês, tá? Sem exceção nenhuma, sem limite, sem mimimi, eu vou dividir com vocês. Acho que chegou o tempo da gente jogar todas as cartas na mesa, estamos nos tempos do fim, né? Então, veja só, algumas coisas que a gente vai mencionar em vídeos serão: o INSS, por exemplo, está adotando agora o reconhecimento facial. Tem escolas adotando o reconhecimento facial. Tem igrejas adotando o reconhecimento facial. Isso só armazena um banco de dados, como eu já falei em outros vídeos, que vão fazer com que você seja reconhecido em qualquer parte do mundo. Então todo o sistema que se opor ao anticristo vai ser reconhecido e vai ser localizado e exterminado. Pode ter certeza disso, né? Recentemente, Putin fez um agradecimento a Trump por ele ter dado informações à Rússia que impediram um ataque que ocorreria supostamente em São Petersburgo, né, exatamente no momento da comemoração, né, de final de ano. Uma coisa interessante que é uma parceria de agentes secretos dos Estados Unidos e agentes secretos da Rússia, ou seja, eles não são inimigos, tá bom? Eles são parceiros, fazem parte do mesmo clube, tá? Eles podem encenar uma coisa ou outra, mas eles são parceiros, né? E também vale a pena lembrar que sim, a Rússia ajudou nas eleições do Trump, tá? E outra ameaça que nós temos para o ano 2020 é que hackers muito bons, né, estão sendo contratados e treinados para fazerem ataques de guerra. Esses ataques cibernéticos podem deixar uma cidade ou até mesmo um país inteiro sem energia elétrica, né, e sem água. Acabou radar, acabou sistema de defesa, acaba tudo. E esse é um dos terrores de uma guerra próxima que poderá ocorrer. Um ataque cibernético é uma coisa nova que nós nunca vimos em guerra. Podem deixar, então, um país inteiro sem luz. Imagina só, a Coreia do Norte também tem uma arma que é capaz de lançar pulsos eletromagnéticos em direção a um país via míssil, depois ele estoura, lança uma cápsula que lança pulsos magnéticos que podem deixar uma cidade inteira sem energia elétrica. E pior, esses pulsos eletromagnéticos podem destruir todo o sistema de uma usina elétrica, por exemplo. Então, até reparar isso, né, não é tão fácil. Eles têm essa arma. E também foi pouco divulgado que é uma mancha de água, né, no oceano. Ela está andando, ela está em movimento. Essa mancha de água tem o tamanho de um país proporcional ao México. Então não é pequenininha não, é grande. E ela tem uma temperatura muito superior ao normal, né, para a temperatura da água do mar. E ela está andando, ela está viajando e está vindo em direção para onde? Para a América do Sul, né? Está vindo em nossa direção. Ninguém sabe o que isso poderá acontecer. Se poderá causar cataclismos, poderá causar tsunamis, furacões, ninguém sabe exatamente, porque isso nunca aconteceu. Os cientistas não sabem explicar o porquê, né, dessa mancha, né, o que causou essa mancha, o que alimenta esse calor, eles não sabem o que é isso, tá? Mas eu vou explicar nos próximos vídeos exatamente que tecnologia está por trás disso e outras mais. Então podem pesquisar.
uma grande mancha no oceano está vindo em direção à América do Sul. E ninguém sabe explicar como isso está sendo feito, né? Não tem explicação, porque os cientistas nunca viram esse fenômeno. É inédito. E esse fenômeno é um fenômeno criado artificialmente. A gente vai falar nos vídeos também, né? Então, os cientistas estão pasmos, não sabem o que vai acontecer. O presidente chinês, né, o Xi, né, inclusive a gente falou dele lá no Decifrando Códigos, parte primeira, chegou a fazer um apelo, né, para os Estados Unidos restabelecer o diálogo com a Coreia do Norte, porque o Trump disse que está pronto para qualquer ataque da Coreia do Norte, porque Kim voltou a fazer ameaças aos Estados Unidos. Acredita? O cara não para, né? Logo, logo a coisa dispara aí. Guerras estão por um fio, gente. O Japão, por exemplo, deve lançar, isso foi pouco divulgado, cerca de 1,7 milhões de litros de água contaminada, água radioativa no mar, cerca de 170 toneladas. Nós não sabemos os impactos ambientais que isso pode causar, as mutações genéticas que podem causar em peixes, em quem comer esses animais. Nós desconhecemos, isso nunca aconteceu, mas o Japão já considera essa possibilidade. Esgotando todas as alternativas, eles vão ter que despejar, né, 170 toneladas de água contaminada, de água radioativa no mar. Imagine só, essas correntezas marítimas levam isso para tudo quanto é lugar do mundo. Teve a mancha de óleo que aconteceu lá no Nordeste, chegou até algumas praias bem próximas aqui a São Paulo. E agora eles dizem, né, para que os turistas vão para lá, dizem que a mancha de óleo está controlada, que não tem mais, mas aí vai o repórter filma tudo cheio de óleo, né? Diz que os peixes não estão contaminados, está tudo bem, aí mostra os peixes cobertos de óleo. Isso é só para turista vir, é só para ganhar dinheiro, né? Você vê como o dinheiro e o poder transformam, né, os nossos valores? Muitas vezes sobrepuja os nossos valores. Em abril deste ano, uma das capas da revista Economist, porque ela é lançada semanal e tem uma capa principal todo ano. A gente vai falar melhor sobre isso em Decifrando Códigos, parte 2. Né? Ela previu, em abril deste ano, ela previu que Bolsonaro trazia risco à Amazônia. E é exatamente o que está acontecendo, né? Estamos preparando então um banquete para vocês. Conheça então a nossa agenda para o início de 2020. Não perca esses vídeos. Foi um tema muito robusto, vocês fizeram muitas perguntas e eu fiz questão de explicá-las detalhadamente. Então acabando dando 2 vídeos robustos de 1 hora de duração cada um, mas com muita informação, com muito conhecimento, tá? Então a pergunta foi, o que você sempre quis saber, mas teve vergonha de perguntar, ou medo. Então quando eu lancei essa proposta, muita gente me deu feedback por direct, né? Ninguém expôs isso publicamente, na mansinha. Eu sempre quis saber sobre isso, mas o que iam pensar de mim se eu perguntasse isso? Uma pergunta idiota. Ou outros, eu tenho medo de perguntar, porque tem um sistema de cruzamento de dados e que se eu falar algumas palavras como terrorismo, bomba, guerra, né, coisas nesse sentido, eles cruzamento de dados, eles te localizam e passam a te investigar, né? Existe um departamento do FBI que só faz isso, por exemplo, tá? Então, quer dizer, quem não deve não teme, né? Pode me investigar, não tenho nada, né? Aliás, eu tenho 3 gatos para puxar pelo rabo e tenho um cachorro e um carro próprio, né? O resto é tudo alocado. Não perca essa pequena série, né? São conteúdos e vídeos com muito conteúdo, né? Com 1 hora de duração cada. Alguns dos tópicos que serão abarcados nesse vídeo, só para você se preparar, tá bom? Nós vamos falar sobre polêmicas, casos polêmicos, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar sobre esses casos, tá? Então eu dou a vida por Cristo e dou a vida por vocês também, assim como Paulo fez. Para mim hoje a morte é lucro, o viver é Cristo. Então o que importa é se deflagrar a mensagem da verdade para todos, porque a verdade liberta. Nós vamos falar sobre o caso Marielle. Ninguém fala, né? Vamos falar sobre o caso Marielle, né? Por que até agora não foi solucionado? A investigação que está correndo sobre os filhos de Bolsonaro, situações que podem favorecer a saída do presidente, o atual presidente, em 2020. Você vê que ele está sendo assessorado, né? Ele foi para a Bahia, por exemplo, agora, passar o Réveillon, né, com a filha e largou a esposa em casa, né, sendo que ela ia fazer uma cirurgia. Aí certamente os assessores disseram para ele, Bolsonaro, você se diz cristão, você fala que você é adepto aos valores de família, você pica a mula na hora que a sua esposa vai fazer uma cirurgia, e ela esteve do seu lado em todo o tempo, foi âncora da sua campanha,
Então, ele voltou atrás, vai passar o Réveillon com a esposa, né? Então a gente vê muitas mudanças, às vezes ele fala uma coisa, depois ele retroage, porque ele é orientado pelos assessores. Você fez besteira, né? Essa não é a postura de um presidente, você não pode chamar ativista de pirralha, não pode acusar, né, aquele ator americano, Brad Pitt, né? Brad Pitt? O Brad Pitt, eu acho que é, né, de ter o Leonardo DiCaprio, né, de estar financiando ataques de queima na Amazônia. Então tem certas coisas que você não pode ficar falando, né, você tem que tomar postura presidencial, né, e outra, ele se expõe demais, tá? Tá muito fácil, se alguém quiser matar ele, mata porque ele se expõe demais, sabe? Ele vai à feira comer pastel, enfim, a gente vai explicar isso no vídeo. Conforme a revista Economist já havia previsto, quando nós fizemos o primeiro vídeo decifrando códigos, há uma provável saída do poder de Jair Bolsonaro. Nós vamos explicar o que poderá afastá-lo do poder. Novas armas químicas e nucleares estão entrando em ação e você nem sabe que existe. Ameaças de guerra estão mais próximas do que você imagina. Quero falar também sobre o poder da Rússia e da KGB. O Kim Jong-un e suas ameaças, incluindo armas químicas. Eles têm armas químicas poderosas, a gente vai discorrer nesses dois vídeos. O caso Porta dos Fundos, o filme. Me perguntaram por que a minha indignação e da minha esposa foi tão grande. Porque ofenderam a Deus, né? Porque alegando que Jesus teve uma relação sexual, olha só, não tenho nada contra homossexuais, tá bom? Tenho amigos homossexuais, tem um vídeo no meu canal, fala sobre homossexualidade, corações que sangram, então entendo perfeitamente o sofrimento deles. Todos os homossexuais têm o meu profundo respeito, eu tenho ovelhas homossexuais, tenho amigos homossexuais, nada interfere. Mas se você colocar Jesus tendo uma relação homossexual com o diabo, isso é uma blasfêmia, tá? E ainda mais, Deus se materializando na Terra, o próprio Deus, o Criador dos céus e da Terra, dizendo que foi ele que teve relações sexuais com Maria para gerar Jesus. E ainda continua aliciando Maria durante o filme. Essa é uma banalização, fala um monte de palavrão. Então, quer dizer, ofender a Jesus, ofender a Deus, né? Então, quer dizer, é uma coisa estranha. Então, no vídeo, eu vou explicar melhor o porquê da minha indignação e eu vou dar toda a sustentação bíblica para fundamentá-la, tá? E aí você escolhe como se posicionar. Vou ensinar para vocês o que significa morrer para viver. Eu aprendi muito disso e vou lançar um desafio para vocês. Vamos falar sobre depressão. É natural ou espiritual? Perguntas que fizeram. Teremos atividade no céu? Poderemos falar com Jesus? Afinal, haverá milhares de pessoas querendo falar com eles. Vai ter senha? Né? Os heróis da fé serão celebridades no céu? Bandido da cruz recebeu a salvação, mas não o galardão. O que significa isso? O que representa o galardão ou as coroas? Que privilégio isso nos confere? Aqui nós vemos como espelho, em parte, mas não diz qual parte. Que parte que é? Metade? Um décimo? Um quinto? Nós não sabemos. Como evangelizar em nossos dias? O que significa os que dormem? União estável e casamento tradicional. Culto nas igrejas sob a perspectiva de Paulo. Culto sóbrio, culto racional. Né? A gente vai falar sobre isso também. A predestinação versus livre-arbítrio. Nosso papel no céu será similar ao da terra? Anjos e suas diferenças e funções. Né? Quais os princípios bíblicos que devem nortear a liderança cristã? Esse vai pegar que eu tive que falar a verdade. Prepare-se para um choque de realidade, tá? Anjos são também chamados de conservos, mas eles não estão acima de nós? Vou responder nessa série aí de perguntas, né, que eu sempre quis fazer, mas teve vergonha de perguntar. Né? E recentemente também teve uma nuvem de gafanhotos na Somália, né? E essa nuvem de gafanhotos preocupa a ONU porque ela está se espalhando por vários locais do país e estão comendo lavouras inteiras, né? Só na Somália 700 mil hectares foram destruídos, então pode causar um impacto na nossa alimentação. Para você refletir, a gente vai falar melhor no vídeo também. Então, gente, conhecimento é poder. Não percam essa série de 2 vídeos, tá? O que você sempre quis saber, mas teve vergonha de perguntar, tá? Parte 1 e parte 2 já definido. Nós vamos para o Decifrando Códigos 2. Nós vamos pegar 4 capas da revista Economist 2015, 16, 17 e 18. Vamos decifrar os códigos. Existe um padrão para esses códigos, tá? Eu conheço o padrão, por isso para mim é fácil decifrar. Eu vou ensinar para vocês qual é o padrão, vou ensinar para vocês o que eles estão apresentando nas capas e o que eles previram e aconteceram. A maioria das coisas que eles previram aconteceram, tá?
pasmem, na permissão de Deus, evidentemente, porque o Apocalipse tem que acontecer, né? Então eles não são os detentores do tempo, é Deus o detentor do tempo, mas a gente vai abrir seus olhos falando Decifrando Códigos 2, anota na agenda, se inscreve no canal. Vamos analisar as capas então, e entender todas as chaves desse código. Eu vou te ensinar chaves, né, para que vocês possam saber fazer essa leitura. Nós vamos postar o vídeo chamado A Orquestra de Deus. Vai ser impactante na sua vida, que nós vamos apresentar, nós vamos aprender, melhor dizendo, como estar afinados, juntos, como uma verdadeira orquestra. Assim que Jesus queria, que nós fôssemos um com Ele, como Ele é um com o Pai, um só, né? Mesmo que a gente tenha nossas diferenças, como os dedos da mão são diferentes, fechou, forma um punho forte, né? Então você vai descobrir através desse vídeo qual é o seu talento, qual é a sua missão, o que uma orquestra precisa ter e o que uma orquestra não pode ter de forma absoluta, né? Vamos aprender a canção dos anjos, tá? Te prepara para esse vídeo papo cabeça também. Sobre gordofobia e pecado da gula. Existe uma larga diferença entre isso e muita gente já falou no altar, pastoras, dizendo que quem está acima do peso vai para o inferno, porque é guloso. Mas tem N causas para você ganhar peso e a gente vai estabelecer o limite, o que seria de fato a gula e o que é a pessoa ganhar peso por outros fatores, tá bom? E também lembrar que não nos cabe julgar, né? Então, qual a linha que os divide? Enfrentando preconceito. Sabe que o que são acima do peso sofre muitos preconceitos na sociedade, né? Não é só negro, não é só homossexual, mas quem está acima do peso sofre muito preconceito que você não faz nem ideia. Só quem está na pele sabe o que é. Nós vamos falar sobre isso e tratar desse assunto de maneira verdadeira, olho no olho, aos preceitos de Cristo, tá? E vamos entender as causas que podem nos fazer ganhar peso e passar algumas estratégias que podem te ajudar a perder peso. Estou fazendo uma dieta, né? Estou conseguindo, né? Mas eu não tenho nenhum problema de tireoide, o tratamento que eu faço para depressão já está finalizando, não tem quetiapina na minha composição, enfim, a gente vai explicar melhor no vídeo. Então, lembrando, já teve gente que falou a besteira, 2 pastoras, o que é uma grande vergonha, pessoas de certa influência, falaram no altar, sabe, foi filmado, está documentado, está na internet, que acima do peso, os gordinhos vão para o inferno. Que absurdo é esse, né? Abstinência sexual versus masturbação. Vamos entender então o que você faz. Quer dizer, você é solteiro, você é um adolescente, você tem 20 anos e não se casou, 25 anos não se casou, é lícito você se masturbar, né? Porque seus hormônios estão em polvorosa, né? Então, vamos falar, você tem que se abster disso ou você usa isso como uma válvula de escape. É lícito? Não é lícito? Deus permite? Deus não permite? Deus condena ou não? Né? Isso é algo fisiológico ou algo diabólico? Né? Por que Paulo escolheu ser celibatário? Veja bem, Paulo teve um motivo para escolher ser celibatário, tá bom? Eu vou explicar para vocês o motivo. E por que também que Pedro, sendo considerado pelos católicos como o primeiro papa, né, portanto era um modelo a ser espelhado, e Pedro era casado. Então, por que os padres do nosso tempo, né, os católicos, não podem se casar? Não é um grande algo contraditório? Eu vou explicar para vocês exatamente o porquê. A verdade nua e crua, tá bom? Nós vamos falar também nesse vídeo sobre pornografia virtual, poluição noturna, súcubos, né? Quem é casado pode se masturbar? Então nós vamos abarcar esse tema, tá? Vamos falar o que é a paz que transcende todo entendimento. Às vezes a gente não tem ideia do que é isso, né? Eu estou começando a perceber isso agora na minha vida, de maneira mais empírica, mais profunda, e eu posso falar agora de cadeira, tá? Vivendo a dor mais profunda, acho que um ser humano pode ter, a perda de um filho. Eu sobrevivi até aqui, graças às orações, graças às suas preces, graças ao meu esforço, acolhimento familiar, enfim, uma série de fatores, mas eu acabei provando que é a paz que transcende o entendimento. Claro que tem dias que eu estou abatido, que eu choro, que eu me entristeço, eu sou humano ainda, sou feito de carne e osso, né? Então, o que é essa paz que transcende todo o entendimento? Vamos falar no dia 9 de março. Vamos começar o ano afiando a espada. Conhecimento, meus irmãos, é poder. Fortalece a nossa fé. Ela renova a nossa esperança. O conhecimento, né, faz você expandir
né, vai ampliar, né, todo o seu conceito de tudo à sua volta. Você vai acabar vendo de uma forma diferente, sob uma outra ótica, uma outra perspectiva, né? Te faz renascer o amor no seu coração, conhecimento. Ensina a conquistar o seu galardão, né, a sua coroa, e você vai saber o significado disso, é algo maravilhoso, extraordinário. Então, te prepare para a guerra. Não percam, inscrevam-se em nosso canal. Juntos nós vamos combater o bom combate e juntos nós vamos vencer, tá bom? Fiquem atentos então. Que Deus te abençoe e te guarde. Assistam os vídeos. Vamos crescer junto na fé, tá bom? Que Deus te abençoe. Um ótimo ano a todos nós.